Muito bem, gente, de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal, Cabeça de Bíblia Oficial. E desde já quero deixar minhas condolências, a minha consternação, um abraço a toda a família da cantora Adriane Medeiros, que perdeu seu filho hoje para a depressão. A depressão o levou, fez com que ele tirasse a própria vida, cometendo o suicídio. A cantora veio ao público agora, fez uma live, um vídeo caseiro, chorando em prantos, em lágrimas, e a gente entende, né? É uma mãe perdendo o seu filho, a sua semente, a sua prole, a sua bênção, e ela pede oração, mais do que óbvio, né? Pede oração por ela, pela família, pelos amigos, pela igreja. A mãe perdeu o filho, a igreja perdeu um instrumentista, um levita, um adorador que nunca se desviou, segundo a mãe, tocava bateria, adorava a Deus com o ministério de louvor da igreja pela qual se reuniam, mas vivia em depressão, recém-casado, tinha tudo para ser um menino bem-sucedido na vida, mas não conseguiu vencer a depressão. Infelizmente, a depressão é um assunto que é pouco falado no meio cristão, talvez porque ainda na cabeça de alguns crentes, inclusive de líderes, depressão é uma doença qualquer da alma que com oração se resolve. Infelizmente, isso é falta de conhecimento, porque nós sabemos que isso não é apenas uma pequena doença da alma. A depressão tem que ser levada a sério, e eu sei o que é isso. Eu já passei por isso, não é fácil. O instinto do suicídio é sinônimo da depressão. Se a depressão não for combatida, confrontada, a depressão vai aumentar sim o índice de suicídio dentro da igreja. Esse menino era um menino que estava em cima do altar. Era um menino de altar. A depressão, gente, é um desgaste emocional que se acumula na mente, no psique, nas emoções da pessoa, e que quando chega ao limite, ela fica profunda. O desejo de suicídio é mais intenso. O assunto é muito sério e grave, gente. Por quê? Porque a depressão, quando ela se torna profunda, ela deve ser confrontada com atendimentos periódicos de psicanálise pastoral. É muito importante. E não apenas isso. Nós aqui na nossa igreja, nós encaminhamos ao psicólogo, e o psicólogo faz a sua parte encaminhando-a para o psiquiatra. Porque às vezes é preciso remédio. E alguns crentes não entendem isso. Coloca tudo na mão de Deus como se Deus fosse resolver tudo. Ele tem o poder, Mateus 18 diz, ele tem todo o poder, mas nós não podemos ser tão nécios e apequenar a nossa inteligência. Precisamos entender que nós devemos gastar toda a nossa energia na busca de um tratamento correto contra a depressão, sendo crente ou não. O crente tem mania de espiritualizar tudo, e olha o que deu. É preciso sessões de psicologia, é preciso atendimento psiquiátrico para que o médico possa encaminhar e direcionar a pessoa a um tratamento devido com remédios. Nós precisamos entender que a doença chamada depressão já é uma doença considerada patológica e tem matado muitas vidas até mesmo dentro da igreja. Nós não podemos, senhoras e senhores, e nem devemos de maneira infantil espiritualizar tudo. Porque nessa brincadeira a gente termina perdendo aquele que amamos, aquela que amamos. Nós devemos buscar informações, principalmente os líderes, pais, mães que estão vivendo isso dentro de casa. É preciso buscar informações para que você não tenha óbito, não tenha um momento como este da cantora Adriane Medeiros em sua casa. O assunto é grave. A paz do Senhor, povo de Deus. Gostaria muito de estar fazendo esse vídeo em outro tempo, em outro momento, mas mais um adorador voltou para casa. Meu filho está com Cristo. Ontem Deus acalmou meu coração. Eu sei que o Senhor vive, que o meu Redentor vive e que em breve se levantará. E como disse Jó, e ainda minha carne sendo consumida, os meus olhos verão a Deus. A minha alegria é porque meu filho está com Cristo. Eu tenho certeza plena. Ontem Deus falou muito ao meu coração. Não dá para deixar tudo na mão de Deus.
A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, antes dela chegar até Jesus e tocar na sua orla, a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, verso 43 ao 48, que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela investiu tudo o que ela tinha na solução do problema. Quanto a ele, ao Bruno, dizer que ele está com Cristo, como a mãe bate de pé que ele está com Cristo, que o conforto é saber que ele está com Cristo, já é um pouco quanto polêmico e uma afirmação precipitada. Esta afirmação, gente, abre brecha para a gente tecer alguns comentários rápidos. O Êxodo capítulo 20, verso 13, fala do 5º mandamento. Lucas capítulo 10, verso 27, Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quem se ama não se mata, senhoras e senhores. Este mandamento, o 5º mandamento, que é não matarás, ele inclui homicídio e a cumplicidade no assassinato. Ele também aborda sobre o aborto, porque o aborto não pode de maneira nenhuma fazer parte do pensamento cristão. Por quê? Porque é uma interrupção voluntária de uma gravidez, é interromper a vida de um ser humano. Então nós não devemos aceitar o aborto como algo normal. Nesse 5º mandamento, não matarás, está também implícito o suicídio, a automutilação, a autodestruição do corpo. Desse 5º mandamento, nós temos aqui implícito que é proibido o suicídio. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo se esta vida for a nossa própria. Não temos o direito. Nossas condolências à cantora Adriane Medeiros, nossos sentimentos a toda a igreja, amigos, companheiros, parentes, enfim, nosso abraço. Estaremos orando porque perder uma pessoa que nós amamos é muito difícil. Há 2 anos e alguns meses perdi a minha mãe, não é fácil. O sentimento, a dor de uma mãe perdendo seu filho deve ser um pouco quanto pior. Eu tenho uma amiga chamada Ilma que perdeu seu filho e está sofrendo muito, não consegue se libertar, e ontem mesmo falei para ela que ela precisa buscar um tratamento mais específico com psicólogo e psiquiatra. Até a encaminhei. Meus sentimentos a esta mãe, serva de Deus, que está sofrendo muito. Eu acredito sim, senhoras e senhores, na misericórdia de Deus. Creio muito na misericórdia de Deus, mas não acredito que Deus vai passar por cima dos princípios que Ele mesmo estabeleceu junto com Moisés. Não acredito que Deus vai passar por cima deste mandamento que está escrito no Êxodo 20 e verso 13, e não acredito que quando Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, não acredito que a sua misericórdia vai se valer neste caso, porque se a pessoa não se ama a ponto de se matar, como herdará ele, como herdará ela a vida eterna? Não quero fazer nenhum julgamento em relação ao menino. Gostaria muito que ele estivesse agora no seio de Abraão, mas fica um leque para entendermos, fica a Bíblia para nos explicar sobre esse assunto polêmico, real, triste e que deve ser falado principalmente nesses momentos, porque segundo a Bíblia, a casa do luto nos faz pensar, e segundo a Bíblia, não se choquem, melhor é a casa do luto do que a casa onde há muitos banquetes.